Cinerds! Estamos aqui então dando continuidade naquela playlist rumo à Guerra Civil e além, né, até a Invasão Secreta. Então vamos continuar falando hoje do Capitão América, o Soldado Invernal. Aqui cabe um detalhe, essa edição são as da Salvat, então elas saíram separadas. Mas para quem tem a edição da Panini, esses dois quadrinhos saíram em uma única edição, Soldado Invernal. Que aqui seria o Tempo Esgotado, que são as primeiras edições, são as edições 1 a 7 do volume 5 de Capitão América. E aqui seria as edições 8, 9, depois 11 a 14, né, que vem aqui para o Soldado Invernal. A gente já falou do Capitão América Tempo Esgotado, e aí, como uma sequência natural, a gente vai para o próprio Soldado Invernal. Sim, que é, digamos assim, a finalização do arco iniciado justamente. Eu particularmente gosto mais do Tempo Esgotado. Da primeira parte, né? Eu acho que ele tem mais referências com relação às guerras, ele tem mais referências políticas. E aí, o primeiro, ele trabalha mais num clima, embora ele tenha muita ação, ele trabalha mais num clima de suspense. E aqui, como o mistério já meio que foi revelado, ele parte mais para ação, e aí não é que o roteiro se perca, é porque eu particularmente gosto mais da narrativa suspense. Agora, um destaque dessa edição são essas páginas aqui que estão separadas, são elas que têm a borda vermelha. Sim. Que é justamente os arquivos, né? Fazem referência aos arquivos que o Capitão América recebe, comprovando o medo dele de que realmente o Soldado Invernal, aquela lenda da Guerra Fria, era o do Soldado Invernal, que ninguém sabia, né? Ao certo se existia. Até a Shield duvidava. Tanto que eles tratavam como lenda, né? É uma lenda da Guerra Fria. Bode expiatório para acontecimentos que não conseguiram, não foi explicado. Não foi explicado. Exato. E aí confirma, justamente, confirma não só que o Soldado Invernal existia, mas também confirma que era o Bucky Barnes, né? Exatamente. O James Buchanan Barnes. O aliado do Capitão América, né? O sidekick, né? O parceiro do Capitão América lá na época da Segunda Guerra. E aí foi feita uma reinterpretação, uma releitura, né, de todo aquele arco do Capitão, colocando o Bucky justamente como alguém que fazia o trabalho sujo, já que o Capitão América, sendo um símbolo... Exato, ele não podia sujar as mãos fazendo de tudo, né? Sabe uma coisa que é só um detalhe, mas uma coisa que eu acho interessante é que eles revelam a patente do Capitão América, que não é capitão. Na Segunda Guerra eles falam que ele é um cabo. É cabo, exatamente. Esse é o Cabo Rogers. De fato, o número de referências diminui, né? Como a gente já tinha falado lá no outro vídeo, do Tempo Esgotado, lá é uma aula de história, porque ele permeia, né? O Ed Brubaker, de maneira magistral, ele permeia os eventos que ele quer narrar do Capitão América inseridos em contextos bem reais que de fato existiram na Segunda Guerra Mundial. E funciona porque ele alinha o Capitão, isso eu acho que a Marvel faz de uma forma muito competente. Não quero tecer críticas a DC Comics, mas qual é a linha? A Marvel, ela tem, a meu ver, a característica, vamos colocar assim, de tratar os heróis no nível mais humano, mais baixo, mais próximo, e com isso você se identifica mais, né? Então, isso ele faz com o Capitão América. Então ele coloca... Não tem como o cara ser um soldado de guerra e não ter dado um único tiro, não ter matado ninguém, não ter sujado suas mãos, não ter olhado, pelo menos pulado, para não ver uma tortura, alguma coisa do gênero. Os traumas, né? Que uma guerra pode botar na cabeça de alguém. Inclusive ele trata o Capitão América como alguém que sofreu um trauma de guerra. Sim. E o Ed Brubaker, eu acho que essa é, digamos assim, a pérola do roteiro dele. A humanização do Capitão América, né? Ele pega todas essas questões que eram até alvos de crítica do Capitão América, tanto que foi corrigido no Supremos. Ele colocou ele realmente como um militar, ele usa inclusive lá armas de fogo. Porque não faria sentido, ele faz parte do exército e nunca ter usado uma arma de fogo na vida. E aqui o Ed Brubaker, ele faz esse alinhamento. Então foi extremamente competente, digamos assim. Né? E é uma história, digamos assim, embora envolva o cubo cósmico, não é uma história, digamos assim, de coisas revolucionárias, extraordinárias. Não. É uma história de intrigas, né? De contextos políticos ali. Então, e aí cabe, né, já fazendo um paralelo com o filme
do Soldado Invernal, né, do MCU. Que acaba alinhando esses dois arcos. Então, porque, gente, aqui, de certa forma, mostra um pouco o Capitão América se decepcionando, né, com a humanidade, de certa forma, com a própria política do seu próprio país, De fato. de como lida com as coisas, que a gente viu muito isso no filme. Erroneamente, as pessoas têm uma tendência a colocar o Capitão América como um garoto propaganda do governo. E não é. E quando é totalmente diferente. Mas que muita gente fala, Capitão América é chato. Não é, pelo menos não do Brubaker. Não é. Não essa fase dele. E eu lembro até que essa polêmica surgiu muito, né? Justamente quando estavam anunciando o Capitão América 3, o Guerra Civil. Você é time Homem de Ferro ou time Capitão? Eu sou Homem de Ferro é mais legal. Gente, é assim, o Homem de Ferro, se você for ver, o cara é sacana ao extremo. É o Tony Stark. O Tony Stark, e se a gente for pegar realmente dos quadrinhos, é sacana ao extremo. A grande questão é que no MCU ele ganhou um prêmio que foi ter sido interpretado por Robert Downey Jr. O ator é muito carismático. Isso. Mas... Não que o Chris Evans seja ruim. Exato. Porque lembremos, e aí serve até de comparação, ele fez o Tocha Humana na primeira versão do quarteto. E você vê a versatilidade do ator ali, porque é um papel completamente diferente. Sim. E eu acho, pra mim, o ápice dele é justamente no Soldado Invernal. No Soldado Invernal. Você vê a decepção dele, ele tá muito bem. Ele É. tá realmente bem naquele filme. Exato. E o quadrinho, ele meio que mostra um pouco isso, né? Ele fazendo essa jornada, não necessariamente de autodescoberta, mas também ele acaba se descobrindo. É uma forma de autodescoberta, o que eu acho interessante no Soldado Invernal. Porque ele está atrás realmente do Buck, ou pelo menos da história do Capitão Invernal, descobre que é o Buck, e em nenhum momento ele quer acabar com ele, e achar um Carter, né? Fica o tempo inteiro ali, a Agente 13. Que a história é interessante, né? Porque por baixo da história do Capitão América, o Ed Brubaker, ele trabalha justamente os Estados Unidos, ele criou seu super soldado. Sim. E eles nunca conseguiram reproduzir isso de uma forma eficiente como foi o Capitão. O Capitão realmente foi o grande sucesso. As outras nações ficaram sem fazer nada, então ele trabalha esse aspecto. O Soldado Invernal seria o equivalente russo ao Capitão América, o seu super soldado. Aparece o Luke, né? O Luke, e aparece também um super soldado nazista. Isso, tem, ele faz embora referência. seja tratado no primeiro arco. Então, ele pegando essa premissa, ele vai desenrolando, e eu acho que é isso que torna o roteiro dele, que é muito interessante em todos os arcos. Sim, né? De fato. Eu só, novamente, fiquei um pouco decepcionado na segunda edição, essa do Soldado Invernal. No finalzinho, a finalização, a arte cai muito de qualidade. Porque diferente... O roteiro mantém, mas a qualidade da arte realmente... Porque se a gente pegar aqui nos dados técnicos, não é? No primeiro arco do Tempo Esgotado, o Steve Epting, que é o nome do artista que está aqui na capa, ele é responsável praticamente por tudo e tem uma exceção só na edição 7 ali. Eu gosto dele porque ele sabe dar o tom sombrio que a história precisa. Isso. Ele dá a gravidade, ele usa aqueles quadros de flashback em preto e branco. Exato. Alguns quadros que são emocionalmente tensos, ele faz aquela questão de cor predominante, bota o quadro todo em laranja, bota o quadro com predominância vermelha. E aí aqui já tem a participação do Michael Lark, que não é que a arte do Michael Lark seja ruim, mas a impressão, a gente estava discutindo antes de gravar, a impressão é que é um pouco preguiçosa. Perde um pouco a definição de feições, expressões. Eu confesso que em alguns momentos eu só reconheci o Steve Rogers, quando ele não está como Capitão América, em alguns diálogos, porque o balão eu lia e sabia que era ele que estava falando. Isso, porque você olha, coisa que, né, aquele desenho que é criticado até o Romita, que o pessoal às vezes fala, né, que é Playmobil, com a mesma cara. É verdade. Tem uma hora que fica bem saído. Então, e aí realmente você perde um pouco essa definição, mas como o quadrinho não deixa de ser uma narrativa visual, então você se decepciona um pouco nesse sentido, porque você vem numa linha
Ainda mais se você lê os dois na sequência. Ou para quem tem a edição da Panini. E porque né? você começa com o desenho. Exato. Aí depois a arte muda. Aí depois vai pro Michael Lark. Seria melhor, se fosse o caso, que eles tivessem feito esse arco todo com o Michael Lark. Logo, porque esse talvez seja o grande problema. Você tem um padrão de arte até a metade do quadrinho e no finalzinho você tem outro. Aí que tá. Mas é muito comum isso, né? Você pega uma sequência e aí geralmente ele bota um artista de destaque na primeira, segunda edição e dali pra frente ele coloca outros. Mas a impressão que eu tive aí, posso, claro, estar enganado, é que talvez eles tenham tido um problema com o tempo. Talvez por isso a arte não seja tão detalhada. Talvez o Epstein não tinha conseguido desenhar tudo e eles botaram um desenho substituto para fazer. Não sei porque é uma edição e mais um ponto de flashback da outra. Não sei. O Michael Lark, eu já falei do Michael Lark, se não me engano, lá no Gotham. Porque o Michael Lark ele chega a desenhar alguma coisa lá do Gotham também. E no Gotham, se eu não me engano, o Lark, ele até tava bom lá. Mas é isso, será que ele não teve mais tempo para desenhar? Não sei. É isso que eu tô achando. Mas é isso também, lá a narrativa é mais um estilo noir, então a coisa... Mas então, porque a Marvel eventualmente ela faz isso, ela não tem... O artista não consegue finalizar a edição a tempo de lançar pra banca, aí ela bota um segundo desenhista para fazer as pressas. Entendi. Talvez... Não sei, podemos pesquisar aí para ver se ele de repente foi essa situação. Mas tirando esse detalhe, a história... Que é um detalhe. Né? Ela realmente, ela segue muito bem. Sim. Tem o confronto, sim. É interessante. É muito interessante. Conta com o auxílio aqui, né? O Falcão, ele continua aparecendo. E o próprio Homem de Ferro aparece também. Sim, verdade. Né? O Homem de Ferro, ele aparece. Inclusive citando as consequências... Da queda. Exatamente. As mesmas consequências. Isso, que a gente falou isso lá no Tempo Esgotado, né? Então, aqui a queda já aconteceu. Isso. Então, por isso que a gente tem um capitão tão sombrio. Isso, porque ele tá triste, ele tá preocupado, ele tá decepcionado. Você vê o Homem de Ferro tendo consequências aqui de não poder ajudar muito mais para não comprometer ainda mais a imagem dele. Exatamente. Por conta de eventos que tinham acontecido, que tinham começado lá no A Queda. Tem o embate do Capitão com o Buck, né, com o Soldado Invernal. O embate, apesar de ser interessante, ele para mim ele perde um pouco o brilho. Eu acho, talvez a finalização, que é mais ou menos a mesma cena do filme. Tá? Beleza. Só que eu acho que o filme resolve melhor. Eu acho que o filme resolve melhor. É o que eu ia falar, ele resolve melhor. Eu acho que faltou aqui, talvez, eu acho que essa edição já é o Epstein de novo. Talvez tenha faltado um pouco de ousadia de fazer, talvez, quadros maiores, para tentar traduzir. Eu não gostei da solução de roteiro. Eu gosto mais da solução de roteiro do filme. Tem isso também, mas eu acho que o embate ele perde um pouco o brilho, porque bem ou mal é o grande tchan do quadrinho. Sim, claro. É você ver o embate do Capitão com o Soldado Invernal, o Capitão, da mesma forma que no filme, deixando claro que ele não quer matar o Buck, porque o Buck é amigo dele, né? Eles viveram muita coisa juntos e tal. Exato. Não é amigo como no filme, porque no filme deixa claro que eles eram amigos de infância, que eles se conhecem no quartel, a gente falou isso já no Tempo Esgotado. Mas bem ou mal, são duas pessoas que viveram muita coisa juntos e eu acho que talvez tenha ficado um pouco aquém do brilho que poderia ter, né, uma carga de drama maior, que aqui no quadrinho realmente não resolve tão bem como no filme. Eu acho que é isso. Eu acho que, embora concorde com sua observação com relação aos desenhos, aos quadros, mas o que mais me incomodou no final realmente não foi isso, foi a solução de roteiro. Eu acho a solução de roteiro, acredito até que o filme tenha pensado nisso. Eu falo, isso aqui poderia fechar num arco melhor. Eu acho que o filme resolve melhor o embate. Enfim. Mas é uma obra que vale muito a pena. Vale, primeiro, é bem escrita, o roteiro é bem escrito, na sua maior parte, em que pese essa observação, que eu acho que realmente uma parte dos desenhos no Soldado Invernal fica um pouco aquém do que a obra realmente merecia, mas é um ponto na história importantíssimo do personagem, do Capitão América. Você tem que... Se você gosta do personagem, é ideal que você conheça essa história, porque ela redefine
inclusive as origens do Capitão. Porque, veja como é interessante, não é? Você conhece, né, bem a origem do Capitão América, aquele jovem franzino lá da década de 40 que queria servir o exército, não podia, se candidata para fazer lá o experimento lá com o soro do super soldado. O doutor morre, aí ele fica o único, etc, é congelado, então é um cara que é anacrônico, né? Você vê que ele é meio deslocado em alguns aspectos do tempo dele, e nessa obra isso fica um pouquinho claro. A gente percebe muito isso no filme, na relação dele com o Falcão, né? A gente já falou disso também um pouco lá no outro vídeo. Então, assim, mas no final das contas, o que eu acho interessante desse arco, desses dois arcos, né, que no caso da Salvage são separados, mas para quem tem acesso, infelizmente ela é esgotada, mas para quem de repente tem acesso aí de comprar da Panini, né, ou até mesmo pegando essas duas, ou já tenha, é um arco que, de certa forma, ele não necessariamente rebuta a história do Capitão, mas ele redefine, ele dá uns ajustes finos, que, de certa forma, eu acho que funcionam melhor. Eu acho que precisava. Funciona até melhor do que a original. O Brubaker, ele foi criticado quando ele escreveu essa história, porque ele mexe... Primeiro porque ele quis trazer o Buck de volta. Ele traz o Buck de volta, ele mata o Caveira, isso aí a gente já falou, né? Então, enfim. Mas eu acho que o que ele mexe na história do Capitão América, ele alinha o personagem. Eu acho que o personagem ficou muito bem calibrado, vamos colocar assim. Inclusive, apesar da crítica, a fase dele, porque depois a fase dele continua. Então, a sequência toda que o Brubaker pega depois, ela é fantástica. Ele é bom. Ele é bom com esse tipo de narrativa. Exato. Né? É fantástico. Ele é bom. Não à toa ele escrevendo Gotham. Ele também, realmente ele é bom. Exatamente. Ele é bom de trabalhar esse aspecto, porque isso é que eu gosto dele. Ele pega o Capitão América, que é um super soldado, mas a história é uma história de espionagem, é uma história de intriga, é uma história de suspense. Você não vê tanta questão, até vê, mas não é o foco a questão do super. O foco está nas relações. Isso. E é isso que eu particularmente gosto das escritas dele. Exatamente. É o que ele faz no Gotham, é o que ele fez aqui. Exatamente. Você traduziu perfeitamente aí. Agora a gente já pode encerrar os trabalhos. Então, fazendo... Concluiu perfeitamente. Concluindo então esses trabalhos... Youssef, levando em consideração agora o Soldado Invernal, que voltou depois de 50 anos para assombrar o Capitão América, uma das mortes que eram intocáveis e que o Ed Brubaker ousou, digamos assim, mexer. Nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com as mortes programadas e esquisitas e sombrias do Soldado Invernal, e muito menos com as loucuras que o cubo cósmico pode trazer, Basinski Alucinés. Grande abraço, vai acompanhando, logo tem mais vídeos dessa sequência aí rumo à Guerra Civil e além, até chegar na Invasão Secreta.